Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo vamos analisar o seguinte: muita coisa foi deixada de fora da série Anéis do Poder e existe um grande debate entre os fãs se isso ocorre por escolha, ou seja, por decisão criativa dos showrunners, ou se isso acontece em decorrência da falta de direitos de adaptação sobre determinados livros da obra de Tolkien. Alguns exemplos emblemáticos são os seguintes. Durante a série, com exceção da silhueta de Morgoth, não vemos os demais Valar. Igualmente, vemos os elfos partir das Terras Imortais para guerrear na Terra-média. No entanto, não ocorre nenhuma menção direta à rebelião dos Elfos Noldor ou a Fëanor especificamente, criador da joia Silmarils e um dos elfos mais importantes do Legendário, que por sinal era também avô de Celebrimbor, que forjaria os Anéis de Poder ao lado de Sauron. Onde estão os Valar? Onde está Fëanor? Onde está a rebelião Noldor? A Amazon poderia inseri-los caso quisesse? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Antes de mais nada, vamos esclarecer quais direitos de adaptação a série exatamente tem. A revista Vanity Fair questionou o showrunner J.D. Payne numa entrevista exatamente isso. Então, o que a Amazon comprou? Ele respondeu: temos os direitos somente de A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, Os Apêndices e O Hobbit. Bem, isso significa que a Amazon tem o direito de adaptar Senhor dos Anéis inteiro, porque se você junta A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei e Os Apêndices, é justamente os livros que compõem Senhor dos Anéis. E ainda por cima, como vocês viram, ele disse que a Amazon também possui direitos sobre O Hobbit. Ou seja, isso significa que eles possuem direitos sobre absolutamente tudo que foi adaptado no cinema. Se eles quisessem recontar tudo que vimos nos 6 filmes até agora, eles poderiam. E mais, sendo detentora do direito de adaptação de todos esses livros, se a Amazon quisesse, ela poderia fazer uma série focada no Gandalf, outra no Legolas, Thranduil e a Floresta das Trevas, outra focada em Beorn, o Troca-Peles, outra em Radagast, outra em Dain Pé de Ferro. Poderia adaptar toda a guerra entre os anões e os orcs, a história de Azog, de Bolg, dos filhos gêmeos de Elrond, a vida de Aragorn como guardião. Enfim, se eles adaptassem decentemente esses eventos, eles teriam uma fonte quase inesgotável de conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis. E poderíamos viver a era de ouro das adaptações, porque poderia haver, tal como o universo cinematográfico da Marvel, um universo compartilhado de Senhor dos Anéis. Por um lado, nós fãs de Tolkien teríamos nossa obra favorita amplamente adaptada, e por outro, eles teriam uma mina de ouro nas mãos. Mas é evidente que eu estou me referindo aqui ao plano ideal, caso eles adaptassem os livros fielmente, ou, pelo menos, o mais próximo possível. Os direitos para isso, já sabemos que eles têm. Na verdade, é meio assustador pensar que alguém possui todos esses direitos de adaptações e não possuem as séries mais assistidas da história. Porque fã de Senhor dos Anéis, iremos concordar, é um fã fiel. Assiste e reassiste os filmes dezenas, em alguns casos, mais de uma centena de vezes. No entanto, Anéis do Poder tá aí, perdendo para Casa do Dragão, da HBO. Anéis do Poder foi indicado ao Emmy, mas levou um total de 0 premiações. Já em relação ao Globo de Ouro, foi ainda pior. Sequer foi indicado. Num contraste absurdo com a trilogia de Senhor dos Anéis, que ganhou 17 Oscars. Até mesmo Hobbit, que tanto os críticos quanto os próprios fãs consideram bem inferior a Senhor dos Anéis, ainda levou 3 Oscars. Por isso eu disse que é difícil entender, porque estamos falando de Senhor dos Anéis. A obra é conhecida no planeta inteiro. Alguém me explica como a Amazon não está tendo, no mínimo, o mesmo sucesso de Game of Thrones, com tanto direito de adaptação? Eu honestamente nunca imaginei que seria possível existir uma série com o tema Senhor dos Anéis que não fosse um sucesso incontestável. Mas vamos voltar à matéria. Agora que já sabemos o que a Amazon pode adaptar, vamos àquilo que ela não pode. Aspas novamente para o showrunner J.D. Payne. E é isso. Não temos os direitos de O Silmarillion, Contos Inacabados, A História da Terra-média ou qualquer um desses outros livros. Ok, o que isso significa então? No que exatamente Silmarillion, Contos Inacabados e os demais livros mencionados se focam? Podemos dizer o seguinte: Senhor dos Anéis seria algo como o presente, entre aspas, e o Silmarillion, o passado. O Silmarillion conta o início de tudo, a criação do próprio mundo, dos Valar,
dos espíritos originais em geral. Tem uma grande carga cósmica no Silmarillion, que vai além do planeta e se expande para todo o universo. O planeta, no Silmarillion, é chamado de Arda, o universo de Ea, e ainda existem ambientes além dos limites do universo. De um lado, um local chamado Vazio, e do outro, os Salões da Eternidade, que é onde o próprio Deus deste universo, Eru Ilúvatar, habita. Então, podemos dizer que o Silmarillion é algo mais grandioso, envolvendo espíritos análogos a anjos, arcanjos, batalhas entre eles, o banimento de Morgoth, um dos Valar, para um local fora do universo. Por outro lado, Senhor dos Anéis é mais pé no chão, se foca muito mais a um único continente do planeta, chamado Terra-média. Contos Inacabados, por sua vez, é um livro praticamente complementar, que preenche muitas lacunas, assim como os livros da coleção História da Terra-média. Eles também são, de alguma forma, complementares e trazem maior contexto a coisas que aconteceram ou no Silmarillion ou em Senhor dos Anéis. É também no livro Silmarillion que é detalhada a revolta dos Elfos Noldor, a história detalhada de Fëanor e de seus irmãos Fingolfin e Finarfin, o pai de Galadriel. Então, isso significa que Anéis do Poder realmente não pode adaptar nada relacionado aos Valar ou a Fëanor, por exemplo? Não é bem assim. Embora seja de fato no Silmarillion que consta a história detalhada de Morgoth, Fëanor e dos Elfos que se rebelaram e partiram da Terra-média, todos eles ainda são mencionados de maneira resumida nos apêndices de Senhor dos Anéis. Vou dar um exemplo. Aspas para os apêndices do Retorno do Rei. As joias eram cobiçadas por Morgoth, o inimigo, que as roubou e depois de destruir as árvores, levou-as para a Terra-média e as escondeu em sua grande fortaleza de Thangorodrim. Contra a vontade dos Valar, Fëanor abandonou o Reino Abençoado, exilou-se na Terra-média, conduzindo uma grande parte de seu povo, pois, em seu orgulho, pretendia recuperar as joias, tomando-as de Morgoth à força. Percebam, foi mencionado neste trecho os Valar, Morgoth especificamente, Fëanor, a rebelião dos Elfos Noldor. Então, eu diria que essa é uma área bastante cinzenta. Não dá para ter certeza se a Amazon poderia adaptar essas partes ou não, porque, resumidamente ou não, esses personagens e eventos são mencionados, não são? Tanto é assim que, no primeiro episódio da série, eles fazem algumas referências. Galadriel menciona Morgoth pelo nome, e inclusive a silhueta dele aparece. So when the great foe Morgoth destroyed the very light of our home. Mas a questão é, a série poderia adaptar essa parte minuciosamente? Eu vou dizer para vocês que eu não creio que nem os próprios produtores da Amazon sabem dizer essa resposta com certeza. Porque o que acontece é o seguinte, quando o professor Tolkien faleceu, os direitos autorais passaram para seus herdeiros, que fundaram uma organização chamada Tolkien State. A Tolkien State mantém os direitos do Silmarillion, Contos Inacabados e História da Terra-média, justamente os livros que o showrunner da Amazon disse que eles não possuem direitos. Então, provavelmente haveria disputa se a Amazon adaptasse em detalhes essas partes, envolvendo os Valar, Morgoth, Fëanor ou a rebelião dos Noldor. Vejam bem, eu não estou dizendo que a Amazon perderia. Eu estou dizendo que isso provavelmente seria levado aos tribunais, porque, gostando ou não, como a gente leu aqui, esses personagens e eventos são sim mencionados nos apêndices de Senhor dos Anéis. Então, ficaria a cargo da justiça determinar se aquilo que foi adaptado fere ou não direitos autorais. Para evitar essa dor de cabeça e virar inimigo do Tolkien State, creio que a Amazon prefere adaptar aquilo que ela tem certeza que tem direito, e evitar adentrar nessa zona cinzenta. Até porque os direitos que a Amazon adquiriu não são eternos. Não foi confirmado oficialmente, mas alguns insiders afirmam que o contrato do Tolkien State com a Amazon seria uma licença para ser usufruída em 5 anos distintos. Mas como mencionado, os dados do contrato não foram oficialmente publicados. Tanto que somente sabemos os direitos que a Amazon adquiriu porque um dos showrunners deu uma entrevista revelando. Mas, de qualquer maneira, se realmente a Amazon só tiver 5 anos de licença, de fato não compensa para ela brigar com o Tolkien State. Afinal, eles talvez precisem negociar novamente no futuro não tão distante.
Um salve aos novos membros do canal Lian7, Pedro Roma e Tarcísio Babinski. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos. Tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar no gostei. Um abraço e até o próximo vídeo.